Olá, sou o Rod Katsumato, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe transformar os seus sonhos, seus desejos em projetos e fazer com que seus projetos saiam do papel para que realmente se torne uma realidade para a sua vida? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para você, explorando logo no comecinho ali, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e logo na criação, modelando, né, os versículos para entender os princípios que estão ali contidos e que nós possamos usar, né, sempre que a gente se deparar com um desejo, um projeto, algo que a gente queira sair do mundo das ideias, do campo das ideias, e realmente tornar efetivo, tornar algo que a gente possa estar praticando, possa estar executando. A ideia é que hoje eu vou ficar focado no versículo 3 de Gênesis 1, né? E Deus começa falando assim: haja luz. É interessante porque se a gente for meditar, né, sobre o processo de criação, que vai esse capítulo 1 todo, e vai finalizar no capítulo 2 ali, logo nos primeiros versículos, né? Quando ele conclui com descanso. Ele começa primeiro criando luz. Olha que interessante. Por que luz, né? De todas as coisas. Então, se você for refletir, vai haver uma sequência lógica, algo que é constante, gradativo, e vai fazendo todo sentido. Agora, vamos pensar, né? Se eu vou começar um projeto, se eu for começar a me dedicar a algo, eu tenho um objetivo em mente. A primeira coisa que eu preciso é de luz, eu preciso de clareza, né? E assim que ele faz a luz, ele faz o que? Uma distinção. A luz ele chama de dia, as trevas ele chama de noite, e ele fez separação entre dia e noite, assim foi o primeiro dia. Quando eu tenho luz, eu consigo fazer distinção entre as coisas, né? Eu consigo distinguir o que eu já tenho dos recursos e, olha, eu já tentei, já me esforcei bastante, mas eu nunca conheci ninguém que começou algo 100% do nada, né? Se você começa um projeto, você já traz com você bagagens, você já tem recursos, você tem acesso a algumas coisas. O que às vezes falta é clareza dos recursos que nós temos, né? Então, de falar assim, estou começando um projeto do nada. Não, não é bem assim, né? É o que você está ignorando, o que você está deixando de fora, o que você não tem ciência. Então, trazer luz vai te mostrar esses recursos que já estão disponíveis, relacionamentos, pessoas que podem estar agregando, conhecimento, experiência, força de trabalho, recursos materiais, internet, computador, entre outras coisas que você pode ter já à sua disposição, ou pode ter acesso a alguém que pode disponibilizar para você, recursos financeiros, e muitas vezes você tem boas ideias que podem gerar receita, né, recurso que você precisa, e às vezes só não está executando, não está colocando em prática. Às vezes nós temos mais recursos do que nos damos conta, porque falta esse entendimento, falta luz ali para ver essas questões. Da mesma medida, a gente precisa entender aquilo que está faltando, aquilo que está ausente. Não é bom começar um projeto só com coração e nenhum preparo. Então, às vezes, a pessoa não tem a habilidade necessária ainda, ou no nível desenvolvido, que poderia ser o ideal para a pessoa estar começando um projeto. Ela ainda não tem os contatos, ainda não tem uma certa estrutura, processo, uma série de coisas que, quando começar a executar, vão aparecer, vão ficar evidentes ali. E dependendo do que a pessoa está fazendo, pode ser extremamente desastroso. Então, é bom você entender os seus pontos fortes, é bom entender os seus pontos fracos, é bom trazer luz. Quando você tem luz, né, isso melhora a sua perspectiva, melhora as suas opções, melhora a sua capacidade de decidir. Então, ter clareza é fundamental, né? E eu estou mostrando aqui que quando Deus começa, ele começa gerando luz. E aí, com essa luz, ele faz discernimento. A Bíblia vai falar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando você precisa andar em algum lugar, você precisa se direcionar. Andar no escuro é muito mais complicado. A falta de informação, essa escuridão de conhecimento, né, de informações, acaba gerando medo e insegurança. Isso pode fazer com que você precipite e tome decisões erradas, equivocadas, e você vai se arrepender depois no futuro. Então, acaba que a falta de conhecimento é um problema muito grande. Dito isso, o quanto você precisa conhecer, o quanto de informação você precisa. Essa é uma pergunta que você tem que refletir e entender quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas e determinar algo que seja tangível, algo que seja razoável. Criar realmente requisitos que você entende que uma vez que você consegue equiparar aqueles requisitos, você está apto para tomar aquela decisão, apto para se posicionar, para dar sequência no projeto ou cancelar esse projeto. O que eu quero dizer com isso? Um dos grandes problemas, é a questão, por exemplo, da perfeição. Então, eu vou falar inglês com estrangeiros quando o meu inglês for perfeito. Eu já tive a oportunidade, né, alguma experiência, não é tão vasta assim, mas eu já tive a oportunidade de morar na Nova Zelândia, conhecer pessoas que falam inglês nativamente. Já tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, à Europa, e eu posso garantir que nenhum deles fala inglês perfeitamente. O termo aqui é perfeito, ok? Sem correção.
Então, colocar em você a obrigação de falar perfeito, quando nem os nativos falam perfeito, né, é um tanto complicado. Agora, é por isso que é tão importante você colocar um nível de exigência que ele seja atingível, sair ali da subjetividade, da perfeição, seja ela o que for, que ela representa para você na sua mente, para algo que seja objetivo e tangível. Então, quando eu cantar essa música toda, e eu entender o significado dela, eu sei que eu estou apto o suficiente para conversar com estrangeiros. Quando eu ler esse livro, e eu entender bastante, né, do conteúdo, sem ficar toda hora consultando o dicionário ali, né? Quando eu tiver menos de 10 palavras marcadas, que eu não sei por capítulo, eu vou ter a segurança que eu tenho vocabulário suficiente. Então, eu preciso quantificar, preciso tornar isso tangível. E aí, quando eu estabeleço aqueles critérios e atingo aqueles critérios, eu dou sequência no meu projeto, sequência ali na etapa que precisa ser feita. A mesma coisa quando você começa um novo negócio, por exemplo. O que você precisa conhecer do seu campo de atuação? O que você precisa conhecer das pessoas com que você vai se relacionar, clientes, fornecedores, etc. e tal? Quais são as garantias que você precisa para que você se sinta confiante e dar sequência, né? Ainda mais se for envolver, por exemplo, solicitar um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, né? Para que não tenha aquela pressão e tudo mais. Então, quais são as informações que você precisa e como que você pode alcançar aquela questão, né? Satisfazer aqueles requisitos. E uma vez satisfeito, aí você toma uma decisão, entende? Então, ter clareza é fundamental. E muitas pessoas não têm clareza, elas ficam só respondendo ou interagindo com as próprias emoções. É muito interessante porque muitas vezes quando eu estou com um cliente, né, e eu pergunto para a pessoa o que que você quer, a pessoa fala o que que ela não quer. Isso é interessante, é importante, é metade do processo. Só que da mesma medida, quando eu pergunto assim, o que que você não quer? Aí a pessoa vai e fala o que que ela quer, né? Então, você precisa ter clareza, saber o que que você quer, saber o que você não quer, beleza? E as duas coisas, de preferência, acontecendo junto. E é tão interessante que eu posso te dizer, né, isso garantido, são muitas experiências, são muitas experiências, né, confirmando isso, que só saber o que você não quer não te garante ter aquilo que você quer, beleza? Só para te dar um exemplo, eu estava conversando com uma pessoa uma vez e ele tinha o hábito de ser extremamente arredio, até diria grosseiro, ríspido com os outros, porque ele tinha tanto medo que as pessoas poderiam vir a machucá-lo, que ele machucava as pessoas primeiro. Isso custou a ele relacionamentos, amizades, relacionamentos românticos, custou emprego, né? Uma série de questões, porque o medo dele de ser machucado fazia com que ele machucasse os outros antecipadamente, né? Uma forma de se proteger ali. Uma estratégia nada saudável. Só que o mais interessante é que o medo dele, o não querer ser machucado, não garantia o que ele queria, né? Que era ser tratado bem, né? Que é ser respeitado, que era ser aceito, enfim, né? Então, o medo dele, na verdade, costumava gerar mais daquilo que ele não queria. Então, é muito importante você saber o que você quer, né? Por que que você quer aquilo. Afinal de contas, por que que é tão importante, né? Isso vai te motivar, isso vai te dar energia para você continuar perseverando, principalmente nos momentos mais difíceis. Aqueles momentos que você vai ter vários questionamentos na sua cabeça, saber o porquê das coisas, no sentido, por que que isso é importante, por que que eu me dedico, por que que eu coloco meu dinheiro nisso, por que eu gasto a minha energia nisso, isso realmente vai te ajudar mais do que ter aquela lista de tarefas que você vai riscando. Então, saber o porquê que é importante para você também é algo relevante a ser considerado. E eu quero deixar algumas dicas para que você possa aumentar esse nível de clareza, para que você possa aumentar o seu nível de entendimento. Então, a primeira forma que você pode aumentar isso, ter mais clareza sobre as coisas, trazer mais luz, é trazer novas informações. Você pode conseguir isso através de boas leituras, bons filmes, vídeos, treinamentos, um novo input, alguma coisa que vai te ajudar a pensar de uma maneira que naturalmente você não pensaria, porque não tinha aquela informação antes para considerar. Outra maneira é conversando com outras pessoas. A questão de troca de ideias, né? A questão de troca de ideias ela é muito importante. É até comprovado
né? Melhor, ainda que seja na base do trazer novo input, trazer novas ideias, né? A questão é que você não tem um diálogo com o livro, com o filme e coisas nesse sentido. E já foi comprovado que quando você está sozinho, é como se você tivesse a inteligência A. Quando você soma com outra pessoa, você tem a inteligência a inteligência B da outra pessoa e uma terceira inteligência, que seria a inteligência da soma A e B. Entende? Então, na verdade, fica maior ainda, né? O resultado fica muito mais expressivo, algo que você não vai ter quando você não tem esse tipo de interação. Então, você enriquece muito a sua experiência, a sua expansão de possibilidades, de oportunidades, interagindo com outras pessoas. E outra maneira que você pode trazer clareza também, e isso é muito bom, quando se trata principalmente de relacionamentos, é se colocar no lugar do outro, né? Principalmente se você tem um conflito, você tem uma pendência ali para lidar com outra pessoa, é realmente se colocar na perspectiva daquela pessoa, olhando através dos olhos dela, vivenciar aquela experiência com profundidade, sem julgar, se colocando no lugar do outro ali. Como será que ele te experimenta? Como será que ele sente quando você fala aquelas coisas? Né? E isso vai trazer mais amplitude para o seu entendimento. E isso melhora muito a questão de relacionamentos, a questão de compaixão, de compreensão. Né? Então, é bem interessante, uma experiência muito válida também. Com isso, espero ter deixado claro, né, um dos primeiros princípios ali, quando você vai meditando sobre a criação do mundo. E eu faço um convite para você estar refletindo, né, lendo o capítulo 1 de Gênesis e fazendo essa reflexão, essa busca por conhecimento, né, entendendo quais são os princípios que Deus usou ali, quais foram as etapas que foram feitas, a sequência de etapas ali feita por Deus, né, o que cada uma trazia na sequência e como que você pode estar aplicando. Hoje o vídeo, a ideia é só ficar nessa questão do haja luz mesmo, trazendo essa clareza, esse entendimento, tranquilo? Vou estar trazendo os outros versículos depois, explorando mais possibilidades. Quero saber a sua opinião, o que você achou, né? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz, vou ler o seu comentário e responder com muita alegria, beleza? E espero ter realmente agregado bastante valor para você. Lembrando que esse vídeo ele não substitui a sua experiência com Deus. Continue lendo a sua Bíblia, meditando, refletindo. Continue fazendo suas orações, frequentando a sua igreja. Se você não tem, procure uma, beleza? Aqui a ideia é trazer uma nova perspectiva, agregar a sua experiência e enriquecer a sua vida e sua caminhada com Deus, beleza? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.